Pobres trabalham para pagar e ricos recebem sem trabalhar. Bom, com certeza essa é a mais importante e significativa diferença entre uma condição financeira e outra. Então eu tenho certeza que para que você consiga melhorar a sua vida, essas informações vão ser muito relevantes. Então não perca realmente essa oportunidade. Vamos começar aí falando realmente dos pobres que trabalham para pagar. O porquê, na verdade, isso acontece? Porque, primeiro, não existe uma educação financeira. Então, é muito difícil para essas pessoas com uma condição financeira mais inferior aí conseguir, na verdade, ter aí comportamentos, ações assertivas com relação ao dinheiro. Porque o tempo inteiro elas têm dificuldade em entender qual é a melhor maneira de estar investindo, aplicando. Então, falta realmente conhecimento já nesse primeiro momento. E é claro que esse conhecimento deveria ser tratado nos primeiros anos de escola para aqueles que tiveram a oportunidade de estudar, e que realmente as famílias também tivessem tido essa bagagem para que pudesse realmente transferir esse conhecimento através realmente das gerações próximas. Mas não é isso que acontece. E daí então, é claro que há um déficit muito grande com relação a essa questão de dizer o quanto é importante e mostrar o quanto que é importante o conhecimento, até mesmo na escola e dentro de casa, para a maior parte realmente das pessoas. Muitas pessoas não tiveram realmente essa instrução. Mas entenda você que é o conhecimento que amplifica a sua visão, que faz com que você enxergue aí uma realidade muito maior do que a que você realmente está vivendo. E só por esse motivo de ter conhecimento, existem algumas pessoas realmente que vão acabar se destacando muito mais do que as outras, né? E esse simples fato, que parece ser tão simples, mas é tão complexo, faz toda a diferença, pode ter certeza. Estou dizendo que é simples no contexto de que todos podem realmente adquirir o conhecimento. Isso está de livre acesso para qualquer pessoa. Porém, poucos estão realmente dispostos a pagar o preço para absorver aquilo que realmente é necessário. Bom, então, sabendo que o primeiro ponto realmente que interfere na vida daquelas pessoas que não têm dinheiro é o conhecimento, automaticamente elas acabam fazendo muita bobeira com o dinheiro, gastando com coisas desnecessárias, intensificando demais as alegrias, e quem dá risada demais acaba chorando. Na verdade quem dá risada sempre com muitos, acaba ficando no final do dia sozinho e chorando. Então, é exatamente dessa forma que eu gostaria realmente de dizer para você que na maior parte das vezes as pessoas estão pensando em se divertir, em juntar mais pessoas, em fazer festa, em fazer churrasco, em fazer isso, fazer aquilo, quando na verdade essas importâncias que são colocadas nessas brincadeiras acabam custando muito caro, porque o dinheiro realmente não aceita desaforo, porque o dinheiro, na verdade, está dentro de cálculos, e cálculos estão relacionados à matemática. Então, quando você tira um determinado pedacinho daquela quantia, você está, de certa forma, diminuindo. E você deve entender isso. E para que muitas vezes você consiga fazer alguma coisa maior, você precisa poupar e acrescentar ao invés de subtrair. Bom, mas essa conta eu acredito que, na verdade, não é tão complexa assim, e você precisa começar a ter consciência de que dentro desses cálculos, dentro desse contexto, é muito importante que você não só controle os números, mas também comece a controlar aí a sua ansiedade. Porque a sua ansiedade, a sua compulsão vai fazer com que você tome decisões erradas com relação ao dinheiro. E sempre passe a não ter. E daí então, não tendo, você acaba se endividando. E quando você acaba se endividando, você está gastando
muitas vezes, aquilo que você nem ganhou. E se você não ganhou, aí está realmente a grande charada. Você está trabalhando para pagar. Isso significa que você está sempre preso ou presa ao acaso? Não. As dívidas que você acabou, na verdade, constituindo. E isso acaba trazendo uma exaustão tremenda, porque você acaba o tempo inteiro estando comprometido com a sua renda e muitas vezes a sua renda é uma só, você só tem uma fonte de renda. E detalhe, o que torna isso mais grave é que você só tem uma e essa uma é o seu trabalho. Porque faltou conhecimento para que você entendesse que você precisa de mais fontes de renda. Para que você precise realmente entender que o acúmulo realmente de dinheiro entrando faz com que você consiga ter uma vida confortável. Desde que você tenha o autocontrole. Para que você tenha o autocontrole é necessário que você tenha o conhecimento. Então, essa é a grande sacada. Os pobres estão o tempo inteiro presos. E têm dificuldade, sim, presos numa situação que eles mesmos criam, não por maldade, por falta de conhecimento, e acabam não sabendo conduzir essa situação de uma melhor maneira e vão estendendo isso para muito tempo. Muitos passam a vida inteira numa bola de neve, numa verdadeira corrida dos ratos, onde você corre, corre, corre e sempre está no mesmo lugar. O detalhe é que você acaba se cansando demais. E horas você acaba, na verdade, sentindo o peso e a responsabilidade, aquele fardo pesado, pelo simples motivo de estar se movimentando sem alcançar nenhum tipo de resultado. Então, entenda que, fora isso, ainda existe alguns reflexos. Você não aumenta os seus ganhos e os preços dos produtos estão subindo. A inflação, ela sempre está na frente do reajuste salarial. E o seu reajuste, o seu salário não acompanha realmente esse crescimento da inflação. E isso faz com que você também perca o poder de compra e tenha que se desgastar mais para suprir todas as necessidades aí de pagamento. Então, entenda isso de uma melhor maneira possível e agora veja a outra parte, o quanto realmente é significativa. A outra parte são os ricos que recebem sem trabalhar. E você não precisa achar que os ricos são os vilões, você precisa entender que eles são os amigos, no sentido de que você precisa ser rico também, no sentido de que você precisa melhorar a sua vida, no sentido de que realmente você precisa fazer as pazes com o dinheiro, no sentido de que você precisa ter o conhecimento que eles têm em determinadas atividades que eles têm para que você consiga ter os mesmos resultados. E que você entenda que o Deus deles é o mesmo Deus para você, que eles não são melhores do que você, é que na verdade eles têm algum conhecimento relacionado a essa condição de ganhar dinheiro que você não tem. Então, eles estão sempre atuando dessa maneira, estão recebendo na maior parte das vezes sem trabalhar. Por quê? Porque eles trabalham antes, eles preparam o sistema, eles não fazem realmente como os pobres, eles estão sempre desenvolvendo mais fontes de renda e não se apegando a elas. Eles não precisam exatamente estar envolvidos naquilo que eles criam. O pobre cria, na verdade, o quê? Cria a oportunidade de trabalhar no outro dia, sempre estando preso ao trabalho, porque essa é a sua fonte de renda. Os ricos criam sistemas que vão depender do trabalho de outras pessoas, sistemas independentes, para que eles possam criar mais sistemas, para que eles possam ter mais independência, para que eles possam ter mais liberdade. E daí então eles trabalham por um determinado tempo, até que eles consigam atingir o resultado que eles desejam, e depois eles acabam se afastando e tendo tempo para outras coisas, coisas que os pobres não têm. E o engraçado de tudo é que as pessoas ficam pensando o tempo inteiro que as pessoas que têm pouco dinheiro, que se elas tivessem dinheiro, todos os problemas seriam resolvidos, quando na verdade os problemas seriam intensificados. Perceba você que não tem dinheiro hoje. Perceba você que se você recebesse uma mala, uma maleta cheia de dinheiro, os seus problemas não estariam resolvidos.
Muitas pessoas falam, eu precisava de um dinheiro para montar um negócio. Não é o dinheiro que vai montar o seu negócio, e sim o conhecimento. E se você não tem o conhecimento, você vai dissolver o dinheiro. E se você não tem o dinheiro e tem o conhecimento, você faz com que esse dinheiro venha para você. Então, comece a entender, na verdade, esse contexto. Saia realmente dessa situação de querer resolver tudo ao mesmo tempo. Foque em alguma coisa que venha te trazer um resultado. Se você está trabalhando, você precisa gerar mais renda se você tem dívidas. Você precisa ir se desprendendo dessa situação a qual você está. E para que isso aconteça, você precisa se organizar, você precisa saber o que você tem. O que você tem de forma positiva e o que você tem de forma negativa. É tudo o que você tem. O que você tem para receber, o que você tem para pagar. O que você vai receber o mês que vem, o que vai comprometer a sua renda. Você precisa entender se você tem tempo, se você pode arrumar um serviço extra, quais são as suas habilidades. Você precisa entender que daqui a pouco você precisa sim criar mais fontes de renda. E daí então você cria um negócio em paralelo com o seu trabalho que te deixa preso, que não faz com que você realmente tenha tempo e consiga ganhar mais dinheiro. Você cria um negócio em paralelo e vai alimentando até a hora que esse negócio tome grandes proporções e você consiga se desligar do seu emprego e conduzir o seu negócio com conhecimento, sabedoria e responsabilidade. É assim que as pessoas conseguem, na verdade, progresso na vida. E é só através do seu negócio que você vai entender que você pode intensificar os seus ganhos. E intensificando os seus ganhos, você pode investir de várias maneiras o seu dinheiro, criando mais fontes de renda. Então você precisa entender sempre de investimentos aí passivos, ativos. Entender de empreendedorismo, entender de gestão de pessoas, entender das questões contábeis, entender um pouquinho de tudo para que você realmente consiga se estabelecer e mudar a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta. Então pare realmente de ficar perdendo tempo. Comece, na verdade, a entender que a sua energia ela é algo sagrado, a sua vida ela tem valor e não preço. Você não pode comprar sequer mais um minuto. Então entenda o quanto valiosa é a sua vida e dentro disso a sua energia é muito importante. Então só coloque energia naquilo que está sob o seu controle, sob a sua responsabilidade. Pare realmente de ficar escutando aquela poluição sonora, pare de ficar escutando o conselho de pessoas que não conseguiram os resultados que você deseja. Pare realmente de ficar escutando, mas também pare de ficar pedindo conselho para essas pessoas. Pare de ter a necessidade de ser aprovado ou aprovada a todo momento, de ser aceitado. Você precisa começar a ser você. Você precisa, na verdade, respeitar a sua independência, a gostar da sua solidão, a criar problemas para que você depois venha com a solução. E é só assim que você realmente vai para o próximo nível. Então espero do fundo do meu coração que esse vídeo seja também mais um vídeo muito proveitoso para você que está aí do outro lado. E é claro, não se esqueça de se inscrever, deixar aí o seu comentário que é muito importante e significativo. E compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo ou que precisam. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Um abraço e fui!